Essa é a primeira parte da aula de doenças sistêmicas e rim. Muitas são as doenças sistêmicas que têm alguma correlação com o rim, como vocês podem ver nesta lista, que não é completa. A aula de nefropatia diabética nós gravamos separadamente. Nesta aula, nós vamos conversar sobre as 5 primeiras assinaladas. As glomerulonefrites pós-infecciosas, precisamos lembrar que elas podem ser causadas por inúmeros germes. Entre as bactérias, as mais frequentes são o streptococo e o estafilococo, mas inúmeros vírus, incluindo hoje em dia o coronavírus, podem ter algum efeito sobre o rim. O alcoolismo, drogas, desnutrição e pobreza são fatores de risco importantes para a glomerulonefrite pós-infecciosa. Na apresentação clínica, nós temos quadros que podem ser divididos em 3 apresentações: a síndrome nefrítica aguda, a glomerulonefrite rapidamente progressiva e a síndrome nefrótica com progressiva redução na função renal. O quadro de síndrome nefrítica aguda, então, é aquele de edema, hipertensão, oligúria, proteinúria, que pode ser importante, e hematúria micro ou até macroscópica com um aspecto de urina bem escura. O quadro de glomerulonefrite rapidamente progressiva é aquele, então, que se desenvolve em dias ou semanas. Alguns desses casos com oligúria ele pode resolver completamente e regredir, mas muitos deles evoluem para uma insuficiência renal aguda grave, com indicação frequente de biópsia, e na biópsia a gente percebe a presença de crescentes extracapilares. Além da apresentação nefrítica ou rapidamente progressiva, também pode haver aquela apresentação nefrótica mais grave, com progressiva redução da função renal, em que o paciente fica com aquela glomerulonefrite crônica, que muitas vezes também a gente faz o diagnóstico por biópsia. A patogênese da glomerulonefrite pós-infecciosa é imunológica e, exceto a glomerulonefrite crescêntica, que pode levar à destruição renal, a maioria delas é autolimitada e reversível. Uma característica importante é o consumo de complemento, por isso que quando nós dosamos, ele está baixo. Os quadros clínicos mais frequentes de apresentação, então, da pós-streptocócica são após uma infecção cutânea ou de faringe, e na estafilocócica, que precisa-se ter um grande grau de suspeita, são os abscessos viscerais, empiemas, meningite e a endocardite bacteriana. Histologicamente, a gente vê exsudação endocapilar, proliferação endo e extracapilar, caracteristicamente na crescêntica, ou ainda uma apresentação de glomerulonefrite membrano-proliferativa. A proliferativa a gente pode ver aqui no slide da esquerda em rosa um rim normal e à direita em azul inúmeros núcleos pretinhos que são então a proliferação dentro dos capilares glomerulares. O tratamento envolve suporte, o tratamento da infecção de base, né, que deu origem ao problema, e pode incluir, naqueles casos mais graves, depois que se tratar a infecção, corticoide, ciclofosfamida ou até mesmo a plasmaferese. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o envolvimento renal nas vasculites. Qual é a definição, então, de vasculite? É uma inflamação na parede dos vasos sanguíneos. Se nós fizermos uma biópsia, o que nós vamos enxergar é uma arterite com lesão necrotizante, e a patogênese se dá pela ativação dos sistemas mediadores da inflamação. E clinicamente nós precisamos ter um alto grau de suspeição, porque os pacientes se apresentam com sintomas inespecíficos, como febre, artralgias, mialgias e perda de peso. Existem vasculites que podem afetar vasos grandes, médios e pequenos. E se nós nos dermos conta,
O rim tem os 3 tipos de vasos. A artéria renal é um vaso grande, as lobulares, arqueadas, interlobares são vasos médios e já as arteríolas e o glomérulo são vasos pequenos. Então, todos podem ser afetados pelas vasculites. Se nós olharmos o consenso de Chappell-Hill, nós temos aqui todos os tipos de vasculites que podem comprometer os rins. Como exemplo de vasculite de grande vaso, nós podemos citar a hipertensão renovascular. De vaso médio, se manifestando por infartos e hemorragias, a poliarterite nodosa, e de pequenos vasos, que se manifestam como glomerulonefrites com crescentes, a poliangeite microscópica, por exemplo. São 3 os mecanismos imunológicos possíveis implicados na patogênese das vasculites: aqueles mediados por depósito de imunocomplexo, aqueles mediados por anticorpos e aqueles mediados por células. Na tela vocês têm alguns exemplos dos que são mediados por depósito de imunocomplexos, como IgA ou a vasculite lúpica. Neste exemplo aqui da tela, nós temos uma doença antimembrana basal glomerular que afeta rim e pulmão. Naquele glomérulo da esquerda, na parte mais escura inferior, é um crescente celular que se pode observar que não cora na imunofluorescência. Em relação ao anticorpo, aqueles mediados por anticorpo antineutrófilo do citoplasma, que é o ANCA, nós temos então a poliangeite microscópica e a granulomatose de Wegener afetando os rins. E já mediado por células, nós temos as arterites e, clinicamente, bastante importante, nós temos as rejeições de enxerto renal. Quando existe alguma causa conhecida, como uma infecção viral, por exemplo, do vírus C, se lança a mão do tratamento específico. As outras medidas são medidas gerais, anti-inflamatórias, que incluem corticoide, imunoglobulinas, aspirina, ciclofosfamida, a plasmaferese, principalmente na síndrome rim-pulmão, e mais recentemente o anti-CD20, rituximab.